Olá, tudo bem? Começaremos agora a quarta aula de estatística e hoje vamos abordar dois temas diferentes. Um deles é o planejamento do estudo estatístico e o outro é o tema da amostragem, como que a amostragem é importante na coleta dos dados. Bom, lembrando que todo estudo estatístico ele tem o objetivo de coletar dados e esses dados eles são coletados de uma amostra e a partir dessa amostra a gente infere como que a população é. Então infere-se algo a respeito da população. Isso é uma conclusão que a gente tira a respeito dessa população. Ou serve também para tomar uma decisão. Tá? Então esses dados eles podem embasar decisões sobre ações que serão feitas. E essas conclusões, essas decisões serão tão boas quanto o processo que foi usado para obter esses dados. E para planejar um estudo estatístico, temos uma sequência de passos. Né? Todos esses passos precisam ser seguidos para que o nosso estudo seja bem sucedido. Tá? Primeira coisa é saber o que a gente está estudando, identificar as variáveis nesse estudo de interesse e a população, né? A população que vai ser o alvo desse estudo. Tá? Então, no estudo geomorfológico, por exemplo, né? A população vai ser o conjunto de formas de relevo e as variáveis vão ser, por exemplo, as suas altitudes, as suas declividades, né? Características morfométricas e morfológicas desse relevo. Tá? Só para a gente dar um exemplo aqui. Um segundo passo é desenvolver um plano para coletar os dados. Tá? Então, se você está usando uma amostra, você tem que ter clareza de que essa amostra representa a população. Então, nesse mesmo caso do estudo do relevo, né? Você pode ter um modelo digital de elevação, que é uma representação numérica do relevo, que vai ser uma amostra desse relevo, né? Você não vai lá no campo diretamente, em todos os momentos, fazer medidas de todos os lugares, né? Todas as formas de relevo, né? Você vai fazer uma amostra, uma amostragem desse relevo, que já pode ser baixada, por exemplo, em sites que fornecem esses dados, os dados de altitude, e aí fazer a sua coleta com base neles, né? Então, aí vem o terceiro passo, que é coletar esses dados, né? Então, você já tem a sua amostra, você vai obter os dados necessários a respeito dessa amostra, né? Que pode ser os dados de altitude, de declividade, como eu falei. Também envolve uma quarta etapa, né? Esse planejamento do estudo, que é a descrição dos dados, né? Então, você vai usar técnicas da estatística descritiva que ainda serão trabalhadas aqui. Então, em algum momento, você vai calcular médias, vai calcular desvio padrão, variância, vai fazer estudos de correlação entre os dados. Tá? Então, tem toda uma descrição que é feita com base no que a estatística nos mostra. Uma quinta etapa é fazer a interpretação desses dados, né? É entender esses dados, essas medidas que foram obtidas, né? Essas estatísticas que foram obtidas em relação à amostra, para tomar decisões, e para tirar conclusões também, usando as ferramentas da estatística inferencial, né, que se baseiam na ideia de probabilidade, na estimação, no teste de hipóteses, que aí são procedimentos que existem lá na estatística inferencial, que buscam, numa sexta etapa, identificar eventuais erros. Tá? Então, os erros de coleta eles podem ser identificados com o uso de testes estatísticos. Tá? Daí que vem a ideia de margem de erro, por exemplo. Né? Todo estudo que envolve uma amostra tem um erro embutido ali. Né? Você não tem 100% de certeza de que aquilo realmente representa a população. Né? Então você tem sempre uma margem de erro que precisa ser também controlada, minimizada, né? Dentro do possível. E aí, para coletar os dados, né, para coletar esses dados no estudo estatístico, existem diferentes maneiras, tá? Existem diferentes formas de chegar nesses dados, né? Eu falei uma forma, enfim, X. Existem quatro entre tantas, né? Uma delas é fazer um estudo observacional, a outra é fazer um experimento. Então, o experimento ele pode servir para coletar dados estatísticos. Uma simulação
E uma entrevista também pode ser uma fonte de dados, né? A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Então, o primeiro é o estudo observacional, em que o pesquisador ou a pesquisadora vai fazer uma observação das características que interessam dentro daquela população, sem que ela intervenha diretamente na realidade em estudo, né? Ou sem que essa intervenção seja significativa e cause alguma alteração nos dados, tá? Como, por exemplo, na hora de identificar parâmetros climáticos, né? Então você vai observar temperaturas, vai observar a umidade do ar, nebulosidade, demais elementos climáticos num estudo de climatologia, por exemplo, né? Então você não está produzindo nuvens, né? Você não está fazendo a temperatura variar na sua cidade, no seu país, né? Então isso não é possível, né? E nem é, e se for possível também não é desejável, tá? Então são alguns estudos que exigem essa não intervenção no ambiente, tá? Você quer observar o que está acontecendo nesse ambiente. É o caso também dos estudos da geomorfologia, quando você quer fazer um estudo das formas do relevo, você quer fazer um estudo da morfodinâmica, tá? Entender como que os processos acabam moldando o relevo, modificando o relevo, tá? Então, nesses campos de estudos, né, na geografia, a gente tem uma vasta possibilidade de fazer observações dos fatos, né, observações dos fenômenos sem alterá-los, né, sem modificá-los. Tem um outro tipo de estudo estatístico que é o estudo experimental. Aí, nesse estudo experimental, você de fato controla todas as condições daquele ambiente, tá? Pode ser feito em laboratório, por exemplo. Você pode, nesse estudo experimental, elaborar um tratamento, né? Isso quando está num contexto médico, por exemplo, mas no contexto educacional também é possível, né? No contexto educacional, você pode pensar uma nova metodologia de ensino, tá? Que ainda não foi avaliada em outro lugar. Então, você cria lá uma nova metodologia de ensino, escolhe 2 grupos, um grupo para aplicar essa metodologia, que é o grupo que vai receber o tratamento, e o outro grupo que não vai receber esse tratamento, que vai ser o grupo de controle, tá? E aí você faz uma comparação entre os dois, os resultados, entre o grupo que recebeu a sua metodologia e outro grupo que não recebeu a sua metodologia, para ter uma noção da eficácia que essa metodologia teve. No contexto médico, é muito comum o uso desse método de coleta de dados, tá? E então, um novo remédio que é testado, ele é testado num grupo em que esse tratamento vai acontecer e vai ter um outro grupo que não vai receber esse remédio, né? Por que para remédio é tão importante isso? Por conta do efeito placebo, tá? O efeito placebo, ele faz com que as pessoas, mesmo que recebam um placebo, né, que não recebam tratamento nenhum, possam responder positivamente só de pensar que elas estão sendo tratadas, tá? Então, como isso é um fato, né, e as ciências médicas reconhecem esse fato, né, elas acabam adotando a técnica cega, tá? Que consiste no paciente não saber se ele está tomando o remédio ou se ele está tomando um placebo, tá? E aí, para ser mais eficaz ainda, existe a técnica que é duplamente cega, tá? Ou seja, tanto o paciente quanto aquela pessoa que está aplicando o remédio ou o placebo não sabem, tá? Porque a própria pessoa que vai aplicar pode ter seu comportamento alterado também, sabendo que se trata do remédio ou não, tá? Então esse é um efeito que em estudo experimental, especialmente nas áreas médicas, precisa ser considerado. Bom, um terceiro modo de coletar dados é o uso de simulação, tá? Que foi favorecido graças ao desenvolvimento dos computadores. Então, graças à informática, a gente pode agora fazer modelos matemáticos que vão simular o funcionamento de qualquer coisa que você esteja estudando. Pode ser o planeta Terra, pode ser a atmosfera, pode ser sistema solar, universo, enfim. São modelos que são usados
para simular algo na realidade que você queira estudar. É o que permite estudar, por exemplo, situações impraticáveis, né? Ou até perigosas. Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer muita coisa no contexto da astronomia, né? Você não vai conseguir trazer os planetas nem as estrelas para cá. Então, você cria modelos a respeito de como essas estrelas, como esses planetas se comportam e depois compara os resultados desse modelo com a realidade. Tá? Esse é um procedimento muito comum na ciência. Tá? Na geografia também, a gente pode pensar, por exemplo, em modelos que vão procurar identificar locais mais predispostos a sofrer com inundações, com escorregamentos, tá? Com deslizamentos, no caso dos escorregamentos. Então, esses modelos, eles são muito importantes também, eles têm uma função preditiva, ou seja, uma função de prever o que pode acontecer, tá? E os modelos matemáticos ajudam muito nisso. É o caso também da previsão do tempo, né? Então, a previsão do tempo permite, é uma simulação também, né? O computador, ele simula a atmosfera e com base naquilo que está acontecendo, ele projeta para o futuro que poderá acontecer amanhã ou dentro de alguns dias, tá? Então, é uma ferramenta também interessante para coletar dados. E tem um quarto exemplo, né? Tem um quarto tipo, que é a entrevista. Tá? Então, a entrevista ela é bastante comum nas ciências humanas. Tá? Você vai trabalhar com as pessoas. Sempre lembrando que qualquer pesquisa que envolve pessoas tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa da sua instituição. Né? Então, você não pode fazer uma pesquisa com pessoas que não envolva essa aprovação de um comitê de ética. Então, é uma coisa importante para você considerar. É um passo que você vai ter que cumprir também numa pesquisa que envolva pessoas, que pode durar alguns meses, inclusive, né? Essa análise do comitê de ética e tudo mais. Mais uma vez feita essa análise, você pode fazer a sua entrevista. E essa entrevista ela é feita por meio de perguntas para as pessoas, que podem ser perguntas fechadas, ou seja, são alternativas, né? Você acha isso bom ou não, né? Então você coloca lá ótimo, muito bom, razoável, ruim, péssimo, tá? Então são questões fechadas. E tem as questões abertas, né? O que você pensa sobre tal assunto, né? O que você acredita que essa metodologia vai trazer de benefício, tá? Então, aí são questões abertas que têm uma resposta livre, tá? Ambas são válidas, né? Em geral, quando se trabalha com grupos muito grandes, as questões fechadas são mais aplicadas, né? Quando você trabalha com questões abertas, o tempo de analisar os dados é muito maior. E se você estiver trabalhando com grupos muito grandes, fica mais difícil fazer questões abertas, tá? Então, isso é algo a ser pensado também, o tempo que vai ser dedicado a esse estudo. E uma característica importante que tem que ser levada em conta é escolher bem as perguntas para evitar resultados tendenciosos, né? Então, evitar aquela pergunta, você não acha ruim o governo ter feito tal coisa? Né? Então, isso já acaba levando a pessoa a responder uma coisa ou outra. E o que a gente quer na estatística é descobrir o que existe na realidade, né? E não impor a nossa própria realidade, né? Então, a gente fala de não ser tendencioso nesse sentido, né? De ser algo que realmente represente a realidade e não aquilo que a gente gostaria que a realidade fosse, tá? Então, são 4 modos diferentes que a gente tem para fazer esse levantamento de dados, tá? E esses dados podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos em qualquer uma desses métodos, tá? Bom, então isso que a gente tratou foi referente à coleta dos dados, tá? Quais são os procedimentos. E aí, nesses procedimentos, né, a gente sempre vai lidar com amostras, né? Ou quase sempre, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer um censo, ou seja, fazer um estudo que envolva toda uma população, tá? A gente vai precisar estudar uma parte dessa população, né? Porque a população pode ser muito grande, pode ser inacessível, às vezes nem é tão grande assim, mas é inacessível. E aí você precisa escolher uma parte dessa população, uma parcela dela, para fazer um estudo, né? E conseguir, com esse estudo, obter dados que te digam, que te indiquem como que é essa população, tá? Porque o objetivo é conhecer a população, né? A amostra a gente usa para conhecer a população. E aí essa amostragem ela precisa ser feita
para que você tenha acesso, pelo menos, a uma parte dessa população. Agora, ela precisa ser representativa, né? Você tem que fazer uma amostragem que seja representativa, que ela represente de fato o que a população é, tá? E daí que vem a ideia também da imparcialidade, né? Ou seja, você ter uma amostragem que reflita a população e não apenas uma parcela dela, né? Então, você saiu na rua, né, quer saber a opinião das pessoas sobre um determinado assunto. De repente, o lugar que você vai, a hora em que você sai na rua, você pode encontrar um grupo de pessoas que não representa necessariamente a população toda, né? Então, isso que tem que ser levado em conta. E sempre levando em conta que toda amostragem está sujeita a um erro, né? E aí existem instrumentos da estatística inferencial que vão permitir que você controle esse erro, né? Que vão te dizer qual é a margem de erro tolerável dentro de um determinado estudo. Bom, você pode fazer amostragem também de diferentes maneiras, tá? Uma dessas maneiras é fazer uma amostra aleatória simples. Então você tem lá um conjunto de pessoas que você quer examinar, ou um conjunto de informações sobre qualquer coisa que seja, e você simplesmente sorteia dentro desse grupo quem que você vai escolher. Tá? É algo que a gente pode falar que é probabilístico, ou seja, depende apenas do acaso, quem vai ser escolhido ou não. Quer dizer, você não influenciou essa decisão. Eu quis chamar tal pessoa porque eu gosto dela, porque eu acho que a opinião dela é importante. Não, isso para estudo estatístico não vale, né? O estudo estatístico depende dessa imparcialidade, então depende de você selecionar aleatoriamente as pessoas ou os dados da natureza que você quer estudar, tá? E aí, numa amostragem aleatória simples, todos os membros dessa população têm a mesma chance de serem escolhidos, tá? Então, se a população tem 100 pessoas ou 100 objetos, 100 qualquer coisa que seja, cada um vai ter 1% de chance de ser selecionado, né? Você não tem alguém que tenha mais chance que o outro. O que pode mudar, por exemplo, numa amostragem estratificada, tá? Então, em algumas situações, você pode querer fazer um estudo estatístico que leve em conta características dessa população, tá? Envolvendo pessoas, por exemplo. Você quer ter uma noção de como que a sociedade pensa um determinado assunto, e aí você precisa ter uma amostra que contemple os diferentes segmentos dessa sociedade, tá? Uma sociedade que é dividida em sexo, que é dividida em classe social, que é dividida em raça, enfim, características dessa sociedade que podem influenciar também nas opiniões, nas ideias, né, nos dados referentes àquelas pessoas. Então, nesse caso, recomenda-se que se faça uma amostra estratificada, o que é muito comum em pesquisa eleitoral, por exemplo, né? Pesquisa eleitoral, você vê lá o resultado, né? Os eleitores de determinada região, determinada origem, determinada cor, enfim, sexo, idade, tá? São estratos que você pode identificar nessa população. E aí, dentro de cada extrato, você faz uma amostragem separadamente. Um outro tipo de amostragem é por agrupamento, tá? Então, essas pessoas ou esses objetos, eles podem se aglomerar em grupos naturais na população, em clusters, como aparece na literatura internacional. E pode ser, por exemplo, uma amostragem por CEP, tá? Então, você tem lá uma cidade e as pessoas elas residem nos variados CEPs, aí você pode selecionar um ou dois CEPs desse, uma ou duas regiões dessas, para estudar todas as pessoas que estão lá dentro, tá? Então, diferente do caso anterior, em que você pega um extrato, né, e aí você aleatoriamente seleciona os membros desse extrato, aqui não, você seleciona aleatoriamente os grupos, tá? E aí dentro desse grupo todo mundo vai ser selecionado para o estudo, tá? Essa é a amostragem por agrupamento. Um quarto tipo de amostragem é a que a gente chama de sistemática, tá? Então você pode atribuir um número aleatório para cada membro de um grupo, tá? Pessoas também, por exemplo. Então você dá lá o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 12, tá? Se forem 12 pessoas. E aí você depois decide trazer para o seu estudo a terceira pessoa, a quarta pessoa, a quinta pessoa
de uma sequência de dados, né? Então, cada quarta pessoa vai ser selecionada, cada quinta pessoa vai ser selecionada, né? Então, só as pessoas número 4, número 8, número 12 serão selecionadas, por exemplo, tá? É uma amostra sistemática que só deve... a gente só tem que tomar cuidado ao usar essa amostra se houver, por exemplo, oscilações que sejam previsíveis dentro dessa população, né? Que se você, por exemplo, não fez uma distribuição de números tão aleatória assim, tá? Então isso pode acabar influenciando no resultado da sua pesquisa, né? Você pode acabar sempre pulando alguém que tem uma determinada característica, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, existe um outro tipo de amostragem que muito frequentemente é feita, tá? Mas que não é recomendada, que é a amostragem por conveniência, né? O que seria isso? Eu vou selecionar aqueles membros de uma população que sejam mais facilmente disponíveis. Então, eu entrei numa faculdade, né? Quero fazer uma pesquisa lá com alunos da instituição sobre um determinado assunto. E aí, no corredor, eu encontro esse grupo de pessoas aqui e decido entrevistar todos eles e pronto, está feita a minha pesquisa, né? Será que esse grupo de pessoas, de fato, representa o conjunto de estudantes daquela universidade, né? Considerando o local em que você fez isso, né? Você está no corredor, você está perto do refeitório, você está perto de uma sala de aula, né? Será que isso representa aquele grupo? Então, normalmente, esse tipo de amostragem, que é de conveniência, ou seja, eu fui pelo caminho mais fácil, ele leva a resultados tendenciosos, né? Ou seja, algo enviesado que não representa a população em geral e, por conta disso, ela não é recomendada, tá? Então, a gente tem essas 5 tipos de amostragem, não são todos, eu não esgotei o tema aqui, eu apenas selecionei alguns, tá? E a gente pode agrupar, então, em amostragem do tipo probabilística, que envolvem aleatoriedade, tá? Então, cada pessoa, cada objeto, cada elemento vai ser escolhido ao acaso. E tem a amostragem que não é probabilística, ou seja, você, de certa maneira, escolheu quem estava mais fácil, quem você quis, quem você conhece, quem você gosta, tá? E essa amostra, ela não é recomendada no estudo estatístico. Beleza? Bom, então, como na aula anterior, a gente baseou essa aula nesses livros aqui, Estatística Aplicada, eu falei Estatística Básica no outro vídeo, mas é Estatística Aplicada o nome do livro, e o livro Métodos Estatísticos para a Geografia também, que ajudam bastante a gente a contextualizar para os temas da geografia, que é o nosso objetivo nesse curso. Bom, então eu fico por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima.